O ministro da Defesa no governo Lula admitiu que não houve tentativa de golpe nos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada hoje, Múcio disse que as manifestações não tiveram um líder. Pode dizer, não, o governo anterior tinha pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder. Isso é assim, nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Não existe uma revolução sem um chefe. É só ir na história, tem sempre um responsável. Na realidade, as instituições não queriam um golpe. Podia ser que até algumas pessoas que fazem parte da instituição quisessem um golpe. Vou repetir um exemplo que eu dou sempre. É a história de um jogador indisciplinado dentro de uma equipe de futebol. O indisciplinado sai, a equipe continua. A instituição não queria golpe. Ficamos bem perto assim, das pessoas, não havia um líder, não havia um chefe, não havia uma pessoa para fazer conversar, negociar. Eram senhoras, crianças, rapazes, moças, como se fosse um grande piquenique. José Múcio Monteiro também reconheceu que houve erro na condução das autoridades sobre o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Fomos dentro do que a lei mandava. Por que a justiça, então, não determinou que se tirasse? Por que tinha que ser um ato imposto pela defesa? A justiça não tirou, só tirou no dia 8, depois do dia 8. Mandou tirar no dia 8. O ministro Alexandre Moraes mandou que se tirasse. Poderia ter mandado dia 7, poderia ter mandado dia 6, dia 5. Não poderia partir de nós isso. E aí, Alexandre, essa não é a primeira vez que o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, dá declarações nessa linha, em contraponto ao que defende o governo. Numa entrevista recente ao portal UOL, o Múcio não chamou os manifestantes de golpistas, ele usou o termo baderneiros, para chamar ali, falou que eram baderneiros que não representavam a sociedade, para se referir a quem estava ali envolvido no 8 de janeiro. É bem diferente do que tenta impor essa tentativa de golpe desse governo. Eu vou me permitir chamá-lo de Zé Múcio, que a gente é amigo desde a juventude. E ele é muito coerente e muito homem de diálogo. E tudo isso que ele diz é verdade. Está dizendo a absoluta verdade. Eu acho até que, eu não sei se eu não ouvi esse trecho, que ele tenha falado lá sobre o acampamento na frente do QG, que poderia ter saído no dia 1º. Vai lá e explica para as pessoas, olha, por favor, saiam daqui, já não há mais ambiente para vocês continuarem. Até logo, se vocês quiserem carona, a gente leva até a rodoviária e não naquela história dos ônibus, em que as pessoas foram vítimas da chamada perfídia. Tem toda a razão. Houve os baderneiros que entraram, não sei se teve gente que entrou antes para quebrar antes, porque há indícios disso também, mas certamente alguém pode provar isso, pode demonstrar. E as outras pessoas são manifestantes, pessoas ingênuas, inocentes. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse na tal entrevista dele que são pessoas de classe média e do interior. São de classe média pessoas pobres também, que vieram sonhando um grande sonho que não foi realizado, ficaram frustradas e não sabiam o que fazer e foram para lá. E teve essa explosão final da invasão dos prédios públicos e, pior de tudo, a quebradeira. Mas ele está perfeitamente com a razão quando diz, olha, não tem líder, estão querendo inventar um líder. Essas fishing expeditions na casa de muita gente é procurando alguma coisa, não acharam até agora. Fishing expedition significa anulação de prova quando é traficante. Quando é suposto crime político, aí não. Aí vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa para o inquérito. Estão querendo achar o líder. E até agora não acharam, faz um ano, e não acharam. Não tem líder, não tem arma, é o golpe sem arma, o golpe com Bíblia, o golpe das velhinhas, que algumas estavam dentro do palácio ou dentro do Congresso para se livrar da fumaça das bombas que estavam sendo jogadas para dispersar a população. Então é isso. E o ministro está dizendo isso, o ministro da Defesa, ele sabe bem o que está dizendo. Ele conhece a política brasileira desde dos anos 70, que a gente conversa sobre política brasileira, ele conhece muito bem. E está tendo a hombridade, o caráter
o caráter, principalmente, de dizer e repetir isso que ele expressou nessa entrevista. Parabéns, Zé Múcio. Alexandre, também quero te ouvir. O Augusto trouxe algumas pontas soltas aí nessa história, nessa declaração, nessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes. E um outro fato que me chama a atenção, por que ele demorou um ano, né, para contar, para dizer que havia um plano para matá-lo, né? E justamente agora que vai completar um ano dos protestos do 8 de janeiro, ele deixou para dar essa declaração gravíssima, por sinal. O inquérito vai durar quanto tempo? Alguns séculos. Pois é, ele esperou a data, assim, ó, Claro. para divulgar uma informação gravíssima, né, de que havia, por falta de 3 planos para matá-lo. Bom, vamos por partes, como diria o Carrasco, que esquartejou Tiradentes depois do enforcamento no Largo da Lampadosa. Pontos que ficaram, né? Ele disse que gente da ABIN o estava monitorando para o golpe ser concretizado. Então, tem que haver alguma coisa em relação à ABIN, alguma resposta. Falou que 100 homens da Força Especial, das Forças Especiais lá de Goiânia, ali uma elite, é uma unidade de elite do Exército Brasileiro, 100 para virem a Brasília, viriam pela BR-060, né? Não é pouca gente, 100 é muita gente, provavelmente é mais da metade, bem mais da metade do efetivo das Forças Especiais, também tem que explicar, porque está envolvendo um nome de uma unidade de elite do Exército Brasileiro. Está envolvendo um órgão de informação da Presidência da República, como é o caso da ABIN. E está envolvendo a Praça dos Três Poderes, que vira um novo Largo da Lampadosa, né? Onde seria erguido um patíbulo, uma forca, supostamente de madeira, porque de improviso, né? Mas falou de um plano. Eu hoje estava conversando com amigos, não, se tivesse alguém na rede social dizendo isso, tudo bem, mas falou de um plano. Um plano implica uma espécie de conspiração, né? Que talvez tivesse assim um Joaquim Silvério dos Reis a denunciar, por isso que ficaram sabendo. É um tipo de conspiração. Planos que são horas, dias e tal. Só que esses planejadores, esses conspiradores, não sabiam que ele estava em Paris. É uma coisa assim muito estranha, né? Bom, mas tem outra coisa também que a gente está esquecendo, da Lei Orgânica da Magistratura, que impede que juízes façam comentários sobre os inquéritos que eles estão tratando, façam pré-julgamentos, usem adjetivos qualificativos a respeito das pessoas que ele está julgando, né? Isso está abundante na entrevista, julgamento feito, né? Mas, claro, ele está acima da Lei Orgânica dos Partidos, o Supremo, está acima do Conselho Nacional de Justiça. Eu vi aqui a declaração dele na entrevista, né? Quem decide o foro, quem decide se é competência ou não do STF, o STF. Eu acho que quem decide é a Constituição brasileira. Esse é que está sendo o problema que a gente está falando desde sempre, né? E não é só acima da Constituição que estão decidindo, é acima do Ministério Público também. Os artigos 127 e 129 da Constituição dizem que o Ministério Público é essencial. E mais do que isso, muito mais do que isso, o Ministério Público, está escrito lá no artigo 129, olha que bonito, né? Que coisa importante os constituintes atribuíram ao Ministério Público: zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública assegurados pela Constituição, né? E mais, né? Promover privativamente a ação penal pública. Esse é privativo do Ministério Público, incumbindo-lhe, lá no 127, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja,
A gente falar de Constituição, de exigência de 32 dos paulistas, tem que falar também, exigimos que o Ministério Público volte a ser considerado no devido processo legal. Senão, não é um Estado democrático de direito. Enfim, o ministro se expôs, é um juiz da Suprema Corte. Nessa entrevista também foi muito além, né? Um sapateiro que foi bem além da sandália. Agora, eu não sei que atitudes vai tomar o Supremo, ou ele próprio, uma vez que dizem que se ele é vítima, ele não pode ser o julgador, não pode ser o investigador, não pode presidir um inquérito. Mas isso já vem há mais de 4 anos no inquérito do fim do mundo, segundo Marco Aurélio, né? Segundo o ministro Marco Aurélio. Foi criado por um regimento interno do Supremo que havia sido derrogado pela Constituição de 88, dizendo que é exigência do Ministério Público. Isso não era um inquérito administrativo interno, porque se referia a pessoas de fora do Supremo, não só de fora do Supremo, como pessoas sem prerrogativa do foro especial. Mas é tudo isso, são essas coisas que a gente está vivendo hoje, né? E que faz com que a gente não consiga prever o que pode acontecer amanhã aqui nesse país. Isso é terrível.